Em um mundo onde números viram promessas e promessas viram manchetes, existe um tipo de história que sempre se repete e só muda o cenário, a moeda e o sotaque. A Wirecard foi uma dessas histórias, só que, dessa vez, o palco era a Alemanha. O país que vende ao mundo a ideia de precisão, controle e confiança. E talvez por isso a queda tenha sido tão barulhenta. Porque a Wirecard não era só uma empresa de pagamentos, ela era um símbolo, o orgulho digital alemão, a fintech europeia que provaria que o futuro também podia ter carimbo de engenharia, seriedade e disciplina. Só que o futuro, quando é fabricado, tem cheiro de tinta fresca, e tinta fresca, cedo ou tarde, escorre. Imagina a cena. Você está do lado de fora, olhando um prédio iluminado, moderno, cheio de vidro, cheio de gente importante circulando com um crachá no peito e certeza no olhar. O mercado aplaude, os jornais repetem, investidores disputam um pedaço. Agora imagina alguém chegando bem perto, encostando o dedo numa parede e percebendo que aquilo não é concreto, é papel. A Wirecard começou pequena, como muitas empresas começam quando querem parecer inevitáveis. Final dos anos 90, internet crescendo, e-commerce começando a engatinhar e o maior problema do comércio digital era um só: como cobrar, como receber, como fazer o dinheiro atravessar uma tela sem virar dor de cabeça. Nesse caos, oportunidades nascem. E ali a Wirecard encontrou o lugar perfeito para crescer, porque pagamentos são invisíveis quando funcionam. Ninguém vê, ninguém questiona, você só percebe quando dá errado. É um negócio que vive da confiança silenciosa. E foi nesse silêncio que ela se alimentou. O rosto do novo tempo tinha nome e postura: Marcus Brown. Aquele tipo de executivo que parece ter sido desenhado para um folder corporativo, discreto, elegante, sempre com a mesma calma. Um homem que falava com o mercado como quem dá uma garantia. E quando alguém fala com garantia, a gente esquece de pedir prova. Com ele no comando, a Wirecard acelerou. Aquisições, expansão, discursos bem ensaiados. A empresa crescia como se tivesse uma fonte inesgotável de energia e lucro. E aí veio a consagração. A Wirecard entrou no DAX, o índice das maiores empresas alemãs, ocupando o espaço onde só ficam gigantes. Aquilo era a medalha de honra, o carimbo de confiável, o sinal para o mundo de que não é aposta, é certeza. E é aí que as pessoas erram. Porque quando uma empresa ganha prestígio suficiente, ela não precisa mais provar, ela só precisa existir. O problema é que o balanço da Wirecard tinha um truque que, para quem não quer olhar, parece apenas complexidade do setor. Grande parte do lucro, segundo a própria narrativa da empresa, vinha de operações com parceiros terceirizados, negócios fora do centro, fora do alcance direto, em mercados mais difíceis de verificar. Era o tipo de estrutura que permite sempre uma explicação pronta. Se alguém perguntava, por que isso é tão difícil de checar? A resposta era uma variação elegante de porque é global, porque é tecnologia, porque é sofisticado. E sofisticação é uma palavra perigosa, porque ela convence as pessoas de que não entender é normal, e quando não entender vira normal, questionar vira inconveniente. A Wirecard, ano após ano, entregava números que pareciam perfeitos, crescimento constante, resultados impressionantes. A empresa era tratada como um milagre moderno. Só que milagre demais costuma ser sinal de coisa escondida. E existe uma pressão invisível que destrói empresas por dentro, a pressão de continuar sendo o que o mercado espera. Porque o mercado não tolera quase, não compra talvez, não aplaude estamos nos ajustando. Ele quer um gráfico subindo, sempre. Então, quando a realidade não acompanha o ritmo do mito, duas opções aparecem. Ou você admite que a máquina desacelerou, ou você inventa combustível. O mais inquietante na história da Wirecard é que durante muito tempo as dúvidas existiam. Havia sinais, havia questionamentos, havia gente dizendo que certas coisas não fechavam. Mas o sistema reagia com a lógica clássica de quem tem algo a perder, não respondendo às perguntas, e sim atacando quem pergunta.
Porque quando um esquema quer sobreviver, ele não precisa te convencer que está certo, ele só precisa te convencer que duvidar é perigoso. E aí chegamos no ponto em que o castelo de papel começou a queimar por dentro. O número que sustentava boa parte da segurança da Wirecard era grande, redondo e poderoso: 1,9 bilhão de euros. Dinheiro que, segundo a história oficial, estava guardado em contas bancárias nas Filipinas, contas que serviam como prova de que tudo estava em ordem, prova de caixa, prova de liquidez, prova de que era real. Só que o mundo corporativo é um teatro onde muita coisa pode ser encenada com um documento bem feito, um papel timbrado, uma assinatura, um e-mail. E a pergunta que sempre destrói uma fraude é simples demais para parecer perigosa. Mostra. Mostra o dinheiro. Mostra a conta. Mostra o extrato. Mostra alguém que confirme. E quando essa confirmação precisou existir de verdade, fora do teatro, fora do palco, fora do controle, a resposta veio como um estouro. Os bancos disseram que os documentos eram falsos. Falsos. E se os documentos eram falsos, a conclusão era inevitável. O dinheiro não existia. Não tinha sido roubado, não tinha sido gasto, não tinha desaparecido. Ele nunca esteve lá. E nesse instante, toda a narrativa da Wirecard virou um corpo sem sombra, um nome grande sustentando um vazio maior ainda. O mercado, quando percebe que foi enganado, não negocia. Ele não dá tempo, ele não conversa, ele corta. A Wirecard colapsou em velocidade absurda. Em poucos dias, ela saiu do topo para o abismo. E quando ela caiu, levou junto algo que ninguém consegue recomprar com facilidade: confiança. Porque a pergunta que ficou ecoando não era só como eles mentiram. A pergunta era: como ninguém viu? E essa é a parte mais escura de todas. Porque não é que ninguém viu. É que quando alguém viu, muita gente não quis olhar. Por conveniência, por reputação, por medo, por dinheiro, por preguiça ou por aquela velha ilusão de que se é grande, é seguro. A Wirecard mostrou que o perigo não é só a fraude, é o ambiente perfeito para ela. Um ambiente onde a narrativa é mais importante do que a verdade, onde o selo auditado vira sedativo, onde questionar vira afronta, onde o otimismo vira obrigação. E no fim, 1 bilhão inventado vira alicerce de um império. Pensa no peso disso. 1,9 bilhão não é um erro de digitação, não é um arredondamento, não é um problema contábil, é uma realidade paralela. E por anos, essa realidade paralela foi aceita por instituições, por investidores, por gente que deveria ser paga para duvidar. Só que fraude não cai por falta de inteligência, ela cai quando falta controle. E quando faltou controle, a Wirecard não conseguiu sustentar o próprio teatro. O final termina como muitas histórias terminam, com prisões, investigações, dedos apontando para todos os lados e gente tentando parecer surpresa. Mas a lição não está do final, está no meio. Está no momento em que o mundo escolheu acreditar porque era confortável. Porque é isso que golpes modernos fazem. Eles não te assaltam da rua, eles te convidam para dentro, te servem um café, te mostram um gráfico bonito e te deixam sair achando que você acabou de assistir o futuro. Até o dia em que alguém pergunta: cadê o dinheiro? E quando a resposta é silêncio, tudo desaba. Se você curte histórias onde o poder se veste de credibilidade, onde o sucesso é uma máscara e a verdade aparece tarde demais, já se inscreve no canal. Aqui no Ponto Cego, a gente não segue a luz dos holofotes, a gente segue o que eles tentam esconder. Inscreva-se agora, ativa o sino e me diz nos comentários qual escândalo financeiro você quer ver no próximo vídeo.